Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O Ministério da Saúde iniciou um novo tratamento contra a malária em crianças menores de 16 anos de idade no SUS, um feito inédito no mundo. O público infantil concentra cerca da metade dos casos da doença no país e 99% deles são registrados na Amazônia. O feito se dá diante do cenário preocupante da doença. O público infantil concentra cerca de 50% dos casos de malária no Brasil. A malária é uma doença infecciosa causada por um parasito do gênero Plasmodium, transmitido para humanos pela picada de fêmeas infectadas do mosquito prego. Até então, o esquema terapêutico disponível exigia tratamento por até 14 dias, o que dificultava a adesão, especialmente entre crianças. Agora, segundo o Ministério da Saúde, com o uso de tafenoquina na formulação pediátrica de 50 mg, o fármaco passa a ser indicado para pesos entre 10 e 35 quilos, será administrado em dose única, o que proporciona mais conforto e praticidade para as famílias e profissionais de saúde, maior adesão à terapia, eliminação completa do parasita e a prevenção de recaídas. Com isso, o Brasil torna-se o primeiro país do mundo a disponibilizar esse tipo de tratamento para crianças. Até então, o medicamento era ofertado apenas a jovens e adultos a partir de 16 anos. Inicialmente, serão distribuídos 126 mil comprimidos da tafenoquina pediátrica para ampliar o controle da doença em todo o território nacional, com foco em áreas prioritárias na região amazônica. O Ministério investiu R$ 970 mil na compra do medicamento e já recebeu quase 65 mil doses que serão distribuídos em áreas de maior incidência, como os distritos sanitários especiais indígenas, Yanomami, Alto Rio Negro, Rio Tapajós, Manaus, Vale do Javari e Médio Rio Solimões e afluentes. Esses territórios concentram cerca de 50% dos casos de malária em crianças e jovens de até 15 anos. Entre 2023 e 2025, somente no território Yanomami houve aumento de 103,7% na realização de testes, crescimento de pouco mais de 116% no número de diagnósticos e redução de 70% nos óbitos causados pela doença. Já no cenário nacional, no ano passado foi registrado 120.659 casos, o menor número de casos desde 1979. No mesmo período, também houve uma redução de 16% em áreas indígenas de todo o país. O Brasil tem quase o dobro de crianças e adolescentes acima do peso do que a média global. Se nada for feito, metade da população entre 5 e 19 anos estará com sobrepeso ou obesidade em 2040. Uma em cada 5 crianças e adolescentes em idade escolar vive atualmente com sobrepeso ou obesidade no mundo. O dado faz parte do relatório Atlas da Obesidade 2026, divulgado pela World Obesity Federation, nesta quarta-feira, data marcada como o Dia Mundial da Obesidade. Segundo a entidade, a meta global de conter o avanço da obesidade infantil, inicialmente prevista para 2025 e adiada para 2030, não deve ser cumprida pela maioria dos países. O levantamento aponta que a taxa global cresceu 14,6% desde 2010 e projeta que, até 2040, cerca de 507 milhões de crianças e adolescentes poderão estar acima do peso. No Brasil, o cenário também preocupa. Quase 17 milhões de jovens convivem com sobrepeso ou obesidade, sendo quase 7 milhões entre 5 e 9 anos e quase 10 milhões na faixa de 10 a 19 anos. A estimativa é de que, mantida a tendência atual, metade das crianças e adolescentes brasileiros poderá apresentar índice de massa corporal elevado até 2040. O país ocupa a 6ª posição entre as nações com maior número absoluto de jovens com excesso de peso, atrás de China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão.
No recorde específico de obesidade, o Brasil aparece na 7ª colocação, ficando também atrás do Egito. Especialistas alertam que o excesso de peso na infância está associado a problemas que antes eram mais comuns na vida adulta, como hipertensão, doenças cardiovasculares, colesterol elevado, alterações na glicemia e acúmulo de gordura no fígado. De acordo com o Atlas, caso não haja mudança nas políticas públicas, o país poderá registrar aumento entre 11% e 16% nas doenças relacionadas ao excesso de peso nos próximos 15 anos. O documento destaca ainda que as ações de prevenção seguem insuficientes em grande parte do mundo. Entre as medidas consideradas prioritárias estão a taxação de bebidas açucaradas, restrições à publicidade voltada ao público infantil, incentivo à prática de atividade física, melhoria na alimentação escolar e fortalecimento na atenção primária à saúde. O consumo de alimentos ultraprocessados e a insegurança alimentar também são apontados como fatores interligados, já que produtos de menor custo tendem a ser mais acessíveis às populações de baixa renda. E as pessoas que suspendem o consumo de bebidas alcoólicas durante no mínimo 5 anos podem regenerar o fígado. Até a cirrose desaparece do organismo de quem decide pensar na saúde e deixar as latinhas e garrafas para o trabalho de reciclagem. Interromper o consumo de álcool pode trazer benefícios significativos para a saúde do fígado, mesmo em situações consideradas graves. Um estudo publicado na revista científica internacional de hepatologia aponta que a abstinência contínua pode levar à regressão de complicações hepáticas, inclusive em pacientes com quadros avançados de doença relacionada ao álcool. De acordo com a pesquisa, aproximadamente 33% dos pacientes diagnosticados com cirrose hepática alcoólica apresentaram melhora completa das complicações e recuperação da função do fígado ao longo de um acompanhamento de 5 anos. A cirrose é caracterizada por danos progressivos no órgão, que passam a formar cicatrizes permanentes e podem provocar problemas como acúmulo de líquido no abdômen, alterações neurológicas e sangramentos no sistema digestivo. O estudo analisou 633 pacientes da Europa e da Ásia que interromperam o consumo de álcool após episódios de agravamento da doença. Entre aqueles que mantiveram a abstinência, não houve mortes relacionadas a complicações hepáticas durante o período analisado. Além disso, os pesquisadores observaram redução no risco de desenvolvimento de câncer de fígado e menor mortalidade geral, indicando que abandonar o álcool pode contribuir de forma decisiva para melhorar o prognóstico desses pacientes. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente ao 1h35 com mais notícias. Até logo!